Olá! Este vídeo, né, essa aula, ela foi planejada pela Aline Guerreira e pela Karen Moura, que somos duas alunas da residência pedagógica. E nessa aula nós vamos falar sobre o processo de especiação, que está lá na semana número 5 do PET. Bom, o que é um processo de especiação? É um processo onde novas espécies são formadas a partir de espécies ancestrais. E isso envolve vários processos menores, como mutação, diversificação gênica, seleção natural. E esses processos de especiação, eles vão aumentar a diversidade de vida. O que seria isso? Essa diversidade seria o número de espécies. Então, por gerar espécies novas, aumenta a diversidade. Bom, para começar, vamos entender qual que é o conceito biológico de espécie. A gente pode considerar indivíduos da mesma espécie se eles conseguem acasalar e gerar uma prole, né? Gerar filhotes férteis, que eles consigam ser vivos e férteis, né? Então, por exemplo, aí no exemplo A, uma alce fêmea e um alce macho, eles conseguem gerar um filhote fértil, então ambos são da mesma espécie. Agora no exemplo B, a égua e o jumento, eles até conseguem gerar um descendente, que é a mula, só que esse descendente ele não é fértil. Por isso, então, a égua e o jumento não são considerados da mesma espécie. O primeiro processo de especiação que a gente vai abordar nessa aula é o processo de especiação alopátrica, ou também chamado de especiação geográfica ou cladogênese. Alopátrica quer dizer lugar de origem diferente. E é exatamente isso, quando as espécies novas elas vão gerar depois daquela população ter sido separada geograficamente. Isso tinha uma população ali e alguns indivíduos foram para um lugar e outros indivíduos permaneceram em um lugar diferente. E para que esse tipo de especiação aconteça, tem 3 processos que precisam acontecer nessa ordem: o isolamento geográfico, a diversificação gênica e o isolamento reprodutivo. Bom, o que seriam cada um deles? O isolamento geográfico é realmente uma separação física, um conjunto de indivíduos estar em um lugar e outro conjunto de indivíduos estar em outro. A diversificação gênica significa o quê? Que depois, né, a gente tem que entender que tudo isso é processual, não é de uma geração para outra, não é de um dia para o outro. Todos esses processos, eles levam tempo. E aí o conjunto de genes, né, o conjunto gênico, ele vai começar a mudar, porque aí vão começar a surgir mutações. E esses indivíduos com as mutações, eles vão se reproduzir e aí vão gerar mais indivíduos com essa mutação. E a terceira parte da especiação alopátrica é o isolamento reprodutivo. O que seria isso? Os indivíduos que foram isolados não conseguem mais gerar descendentes viáveis, né, descendentes férteis, com aqueles outros indivíduos que ficaram no outro lugar. Daqui a pouquinho já vai ter uma imagem aí para vocês entenderem. Aqui nessa imagem a gente pode ver um exemplo de isolamento geográfico. Aí na primeira imagem está toda a floresta e aí uma coisa acontece, né, e elas ficam separadas geograficamente, né? E aí começa a ocorrer o processo de especiação alopátrica. O segundo processo é a diversificação gênica. Como a gente pode ver nessa figura aí na parte de cima, das bolinhas azuis. Aqui as populações isoladas geograficamente, e lá na população A, um indivíduo tem uma mutação, por exemplo, a mutação X. E lá na população B, um indivíduo tem uma mutação diferente, como por exemplo dessa bolinha. Com o tempo, eles vão gerando descendentes e vão passando essa mutação para os seus descendentes. E logo, toda a população, a maioria delas, já tem essa mutação. E aí a gente pode ver um exemplo prático, né, de como que uma população ela pode ser inteira ficar com essa mutação. Aí, por exemplo, aí embaixo nos besouros.
aqueles besouros marrons, eles não eram vistos por predadores. Então, aqueles que têm essa mutação para ser da cor marrom, eles têm uma chance maior de vida. Logo, os predadores iam lá comendo, né, os verdes, e aí a maioria da população tem o gene, tem essa mutação. E o isolamento reprodutivo, que seria essa incapacidade desses membros dessas duas populações, eles se cruzarem produzindo uma descendência fértil. Então, a gente vai dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem um isolamento estacional, que seria isso, plantas de uma mesma região, só que as flores elas vão amadurecer em tempos diferentes, então elas vão estar em estágios reprodutivos em momentos diferentes. Outro exemplo é o do pavão. O macho do pavão exibe sua cauda colorida para a fêmea, só que ela só aceita os machos que fazem a corte, né? Seria toda essa exibição da própria espécie, então aquele que executa o mesmo padrão. E também o isolamento mecânico, são, por exemplo, aquelas flores que são desenhadas, né, para que elas aceitem somente o bico de um animal ou o aparelho, né, bucal de um animal específico. Ou, por exemplo, o isolamento gamético. Então, aí como está na imagem, né, o exemplo do ouriço. Eles liberam seus gametas, né, o óvulo ou o espermatozoide na água, e quando eles se fundem, eles formam um zigoto. Só que gametas de espécies diferentes não conseguem se fundir, porque eles têm proteínas que impedem essa união de gametas que não são da mesma espécie. Aqui outro exemplo, né, de habitat mesmo. Então, eles estariam em lugares diferentes. Aqui, né, mais uma vez, o exemplo de inviabilidade genética, né, o que seria isso? Quando eles não vão conseguir gerar um descendente, né? Então, por exemplo, o cavalo e o jumento, né, vão gerar descendentes que não são férteis, logo esses não vão conseguir perpetuar a sua descendência, então eles não vão caracterizar uma espécie. E o outro processo de especiação é a especiação simpátrica. O que seria isso? Que ocorre numa população que vive na mesma área. Isso pode ocorrer se o fluxo gênico, né, for reduzido por alguns fatores, como poliploidia, diferenciação de habitat e seleção sexual. O que seriam esses fatores? Aqui mais um exemplo, né, de especiação simpátrica. Seriam que dois indivíduos de espécies diferentes, eles vão aqui fazer o seu cruzamento e aí eles geram um híbrido estéreo. Bom, gente,